Esse podcast é feito para entretenimento. A história pode ou não condizer com a realidade. Oi, eu sou Gustavo Costa e hoje eu vou te contar a história do Heitor, que achou que ia encontrar uma garota para um date, mas acabou caindo numa emboscada. Então, chega mais, se prepara, que eu vou te contar. Vou te contar. O Heitor, ele já tinha ali os seus 40 anos, ele trabalhava como gerente de uma agência. E ele era um cara que cuidava bastante do corpo, ele era bem forte. E ele era daqueles caras que não gostavam de se envolver com mulher nenhuma, sabe? Era só uma curtição, um sexo casual e tudo mais. E o Heitor, ele era muito fã de aplicativos de relacionamento, principalmente ali o do Foguinho. Se é que vocês me entendem. E ele ali, passando, pra esquerda, pra direita, num domingo à tarde, ele deu um match com uma garota chamada Gabriela. Os dois ali conversando dentro do aplicativo, aquelas perguntas básicas, de onde você é, o que você faz. E aí, de repente, eles já começaram a trocar aquelas mensagens de putaria. E é óbvio que era tudo que o Heitor queria, E assim foi durante uma semana. Eles conversando, e o Heitor falando o que queria fazer com ela falando o que queria fazer com ele, aparentemente gostando e querendo tudo com ele. E o Heitor, gente, ele trabalhava na agência das 8 às 18. E então eles combinaram ali numa terça-feira, depois de todas as conversas, que eles iam se encontrar ali na casa da Gabriela. O Heitor tinha carro e deu ali 18 horas e ele entrou no carro dele e seguiu pra casa da Gabriela. Quando o Heitor chegou ali no endereço que ela tinha dado, ele avisou. Oi, tô aqui, pode descer e tudo mais. E ele estacionou o carro do outro lado da calçada da onde ela tinha dado o endereço, Aí o Heitor saiu do carro, ficou ali parado, na porta do carro esperando a Gabriela sair, só que ela não respondia. E o Heitor ali já pensou, Putz, cilada, Não quis mais e não falou nada, não vai sair. Mas ainda assim, o Heitor ele decidiu atravessar a rua e tocar a campainha da casa, da onde ela tinha dado ali o endereço dela. E ele tocou 1, 2, 3 vezes e ninguém saiu no portão. Quando o Heitor desistiu, ele viu que ela não ia sair mesmo, ele foi voltar pro carro. E quando ele tava atravessando a rua de volta pro carro, veio um outro carro e parou ali do lado do carro dele com 3 homens dentro. Aparentemente, um deles estava armado e começou a falar pro Heitor. Entra. E o Heitor ali, ele entendeu tudo, que provavelmente eles iam fazer alguma coisa muito ruim com ele. E assim que ele foi meio que correr, pra ir pro carro dele, tentar ir pro carro dele, um dos caras, que tava ali no banco do motorista, saiu do carro, tentou jogar o Heitor pra dentro do carro. E tinha um cara atrás, no banco de trás, que puxou o Heitor pra tentar colocar ele dentro do carro. Só que o Heitor começou a socar esse cara. Eles começaram a brigar ali, e ele tentando sair do carro, e o cara puxando. E aí o Heitor, ele conseguiu sair do carro, ele conseguiu se desvincular desse cara que tava puxando ele pra dentro e sair. E assim que ele saiu, ele começou a brigar com o cara que tava dirigindo esse carro. Eles começaram a trocar socos e rolaram ali no chão. E enquanto isso acontecia, os outros dois, que ainda estavam no carro, falavam pra esse motorista pra trazer o Heitor pro carro, E o Heitor, gente, é aquele tipo de hétero machão, sabe? Dizendo que ele não tava com medo de nada, que se tivesse que morrer, ele morria. E aí ele arrancou a camiseta e foi pra cima de novo do motorista. E começaram a se estapear de novo. E aí, enquanto eles brigavam dessa vez, o cara que tava no banco do passageiro, ele saiu do carro com uma arma. Ele apontou ali pros dois, falando pro Heitor parar, senão ele ia atirar. Só que o Heitor, gente, não parou. E aí o cara, que era o passageiro, foi até eles lá e deu uma coronhada com a arma na cabeça do Heitor. O Heitor, ele deu uma cambaleada, mas ele se recuperou e socou a cara do passageiro. E apesar de não ter ninguém na rua, os vizinhos, eles estavam prestando atenção, porque tava um barulho, alto. E uma das vizinhas gritou da janela que ela iria chamar a polícia. Foi quando o motorista ali pegou o cara que era o passageiro pelo braço e falou: vambora. E o que tava no banco de trás, ele nem tinha se mexido. Foi então que os dois entraram ali no carro, e deram partida e foram embora. E o Heitor, mesmo enfrentando ali os caras, ele tava um pouco assustado. E até que uma das vizinhas tentou ali oferecer ajuda, mas ele não quis, Ele só queria sair dali o mais rápido possível. Então ele entrou no carro e foi embora. Quando o Heitor chegou em casa, ele percebeu, que ele tava todo ralado, o pulso dele doía demais, as mãos. E mais pra frente, ele teve sim que passar no médico. Ele teve que fazer até uma cirurgia, porque ele realmente fraturou ali a mão, abriu o pulso e tudo mais, mas ele conseguiu resolver isso depois. E quando ele abriu o celular pra falar com a Gabriela, quando ele tinha chegado em casa pra ver o que tinha acontecido, gente, a Gabriela já nem existia mais.
Tava tudo bloqueado, tanto no aplicativo do Foguinho, quanto no aplicativo de mensagem, rede social, tudo. Ela já nem existia mais. Ou seja, não existia Gabriela nenhuma, né? Ali ele entendeu que os caras armaram essa emboscada pra ele. E hoje em dia, gente, é muito perigoso lidar com aplicativos assim, né? Porque todo mundo usa e você acaba nem sabendo quem tá ali do outro lado da tela. É bom sempre marcar os seus encontros, né? Em locais públicos, né? E ser o mais cauteloso ali possível. Siga o podcast nas redes sociais, @voutecontarpod em todas elas. Siga também o meu perfil pessoal, @eugustavocosta, Costa com 2 T's em todas as redes. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de comentar usando a hashtag #VouTeContar. E, caso queira contar a sua história aqui pro podcast, é só mandar um e-mail para voutecontarpod@gmail.com. Vou Te Contar é um podcast independente feito para você se entreter. Quer ter acesso a mais histórias como essa e um grupo exclusivo no Telegram para apoiadores? Basta você ser um meu exclusivo na Aurelo. Por apenas R$10 você garante histórias novinhas toda semana. Histórias 18+, sobrenaturais, além de um episódio extra onde eu vou ouvir e ler o seu comentário. E claro, responder você. Então chega mais, se prepara e vem ser o exclusivo do Vou Te Contar. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima história. Beijo.